5 coisas que vêm na minha cabeça quando eu penso em cavalaria rusticana. A Páscoa, a Sicília, a mantellina, que é aquele manto, aquele véu que as mulheres usavam para cobrir a cabeça para ir na igreja, traição e vingança. Olá, queridos amantes da ópera, eu sou o Lucas Speck e esse aqui é o Entre Notas e Dramas, um canal multiplataforma para divulgação de ópera. Eu lembro a vocês que o que vocês verão aqui é só um pedacinho da minha pesquisa, que está muito mais completa no episódio de podcast lá no Orelo. E esse podcast é exclusivo para os nossos mecenas, portanto ajude o nosso projeto de divulgação de ópera a partir de R$ 10 e tenha acesso exclusivo ao nosso conteúdo. Cavalaria rusticana, se a gente fosse traduzir para o português, a gente diria algo como cavalheirismo rústico. É uma ópera curta, de apenas um ato e aproximadamente 1 hora de duração. Ela foi composta em 1889, com música do Pietro Mascagni, e tem libreto do Giovanni Targioni Tozzetti e do Guido Menasci. Eles escreveram esse libreto com base na novela, no conto do Giovanni Verga. É uma história de interior, como muitas que a gente já ouviu na nossa vida, sobre traição seguida de vingança. Como se diz na minha família, é uma história mais velha que andar pra frente. Mas esse retrato da realidade ainda era uma novidade para a plateia de ópera do século XIX, que era acostumada com encenações de temas mitológicos, palacianos, histórias da antiguidade, e poucos eram os retratos da vida real. Foi então que surgiu esse movimento, que começou na verdade na literatura e rapidamente ganhou espaço na ópera, chamado verismo. E é muito provável que toda vez que você ouça falar sobre verismo na ópera, você ouça falar de cavalaria rusticana, até porque esse foi um movimento que durou pouco tempo. Pietro Mascagni nasceu em Livorno em 1863, filho de um padeiro, e ele começou a estudar música aos 13 anos de idade. Aos 15, o danado já compunha. Ele chegou a estudar no Conservatório de Milão, sendo aluno de Aminto Rigali, que também foi professor de, por exemplo, Puccini, mas ele deixou Milão sem completar os seus estudos e logo caiu no mercado de trabalho como maestro e compositor. Aos 26 anos, ele compôs Cavalaria Rusticana, que lhe garantiria fama e sucesso internacional. E ele devia tudo à sua esposa, por quem ele não foi muito grato. Mas logo mais eu conto essa história. De certa forma, ele conseguiu se manter num lugar de destaque no mundo lírico por muitos e muitos anos. Ele foi diretor de vários teatros, como a La Scala, por exemplo. Ele foi diretor de algumas instituições de música e ele compôs muita ópera, bem como muita música para cinema e muito mais. Apesar de ele ser conhecido como um compositor de uma ópera só, o que eu acho um absurdo, o Mascagni compôs 15 óperas completas, uma opereta, e deixou mais 3 projetos por terminar. Então, apesar de ele nunca ter conseguido chegar no sucesso estrondoso que foi Cavalaria Rusticana de novo, já que foi a primeira que ele compôs, eu não acho possível chamá-lo de um compositor de uma ópera só. Das muitas polêmicas envolvendo o seu nome, a mais complexa foi envolvendo o Partido Fascista, que ele fez parte, tendo inclusive a sua última ópera, Nerone, de 1935, sendo considerada um palanque para Mussolini. Gente, vira e mexe a gente acaba voltando naquela questão se é possível separar o artista da sua obra ou a obra do seu artista. Eu falo um pouquinho mais sobre isso no nosso episódio lá no Orelo. O Mascagni morreu em Roma, em um quarto de hotel, em 1945, aos 81 anos. Bom, voltando para a nossa ópera da vez, tudo começou com Giovanni Verga, um escritor que retratava a vida camponesa no interior da Sicília, sua terra natal. As suas histórias se passavam no presente, o que era estranho, e ele não tinha medo de retratar as agruras do cotidiano. A pobreza, as disputas por terra, as disputas por paixão. E esse movimento ficou conhecido como verismo, retratar aquilo que era vero, que era verdadeiro. Ele escreveu o conto Cavalaria Rusticana em 1883, um conto curtíssimo, e logo caiu no gosto do público. No ano seguinte, esse conto foi transformado em peça teatral
E ele expandiu aí a linha temporal, os personagens, colocou um enfoque maior nas emoções, visto que era o que pedia um texto dramático. No ano de 1889, o Mascagni se inscreveu em uma competição patrocinada pela Casa Musicale Sonzogno, que existe até hoje, e que oferecia um prêmio para a melhor composição de uma ópera de apenas um ato. E foi aí que Mascagni ficou enlouquecido com a obra do Verga e convidou seu amigo Giovanni Tozzetti para escrever um libreto e o transformar em texto de ópera. O Tozzetti, por sua vez, convidou o Guido Menasci para ajudá-lo na tarefa, e assim nasceu o que viria a se tornar o famoso libreto da ópera Cavalleria Rusticana. Mascagni compôs a ópera e logo a engavetou. Perto da data de submeter a partitura, ele tinha desistido de enviar. E foi aí que a sua mulher, muito esperta, lembra que eu falei que ela era importante? Foi lá, a Lina, pegou, Lina, que era diminutivo de Marcellina, pegou a partitura, enviou, submeteu à banca, e aí adivinha? Primeiro lugar, concorrendo com 72 outras óperas. A ópera estreou em 17 de maio de 1890 no Teatro Costanzi, em Roma, para uma plateia completamente entusiasmada. Cavalleria Rusticana foi um imenso sucesso, coisa rara no mundo da ópera. E eu só vou completar aqui o pensamento que eu falei que ele não retribuiu muito bem a Lina, justamente porque depois, mais pra frente na vida, ele tomou uma amante, enfim. Ele era uma pessoa bem errada. Aqui é um breve resumo da ópera. É manhã de Páscoa na praça de uma aldeia siciliana. Depois de um longo prelúdio orquestral, expressando o desespero da Santuzza, nós ouvimos do palco uma siciliana cantada por Turiddu, elogiando aí a beleza de Lola e proclamando a sua vontade de viver ao seu lado e até de morrer se fosse preciso. A cortina sobe, revelando a praça, que aos poucos vai se enchendo de homens e mulheres reunidos para assistir à missa. Nós vemos a igreja e a taberna da Mamma Lucia, mãe de Turiddu. É aí que aparece Santuzza, uma jovem atormentada pela tristeza e pela ansiedade. Ela vai até Mamma Lucia para perguntar onde é que está o seu filho, Turiddu. A Mamma Lucia afirma que Turiddu saiu na noite anterior para buscar vinho em Francoforte, mas Santuzza sabe que o jovem passou a noite na aldeia. Onde? A conversa é interrompida pelo carroceiro Alfio, esposo de Lola, que chega cantando das alegrias da sua profissão e da sua esposa. Corno corníssimo! Alfio confirma que viu Turiddu na noite anterior perto da sua casa, junto ao Le Concret. E quando Mamma Lucia vai falar alguma coisa, a Santuzza diz pra ela, ó, shh, quietinha, quietinha, não abre a boca, depois eu te conto. Então, né, tinha alguma coisa aí no ar. Todos se reuniram na procissão para ir à igreja cantando os hinos pascais, que é um momento assim de grande explosão e fervor religioso na ópera. O trecho musical é belíssimo. E Santuzza e Mamma Lucia ficam sozinhas. É aí que Mamma Lucia pergunta, vem cá, tu mandou calar a boca por quê, minha filha? E é aí que Santuzza conta que Turiddu, antes de virar soldado, estava prometido para Lola, mas que quando ele voltou, ela estava casada com o Alfio, e aí ele se engraçou pra cima de Santuzza, os dois se pegaram, só que aí a Lola começou a dar em cima dele de novo, e ele, muito besta, caiu. Santuzza foi excomungada da igreja por ter se deitado com Turiddu sem se casar, enquanto ele também foda-se, porque é homem, né? E Lola e Turiddu metendo galha lá no Alfio. É claro que isso ia dar merda, né? Óbvio. Mamma Lucia fica chocada com tudo isso, é claro. E finalmente chega Turiddu. Santuzza vai tentar reconquistar, tentar botar algum senso na cabeça desse homem, mas só dá briga. Agora, embriagada de desespero, a Santuzza o amaldiçoa. La mala Páscoa, uma Páscoa má pra você. E ela vai contar tudo pro Alfio, que então jura vingança. Todos os fios desse merderia agora estão o quê? Entrelaçados, né? Um grande intermezzo sinfônico, belíssimo, anuncia o desfecho dessa tragédia. Bom, terminada a missa, vai todo mundo beber na praça, e é o Turiddu que oferece vinho. A Lola aceita, papo vai, papo vem, ele oferece para o Alfio, e é aí que vem a cena que batiza a ópera. Uma série de condutas, de códigos de honra, que são cumpridas e descumpridas para
resultar em tragédia. Primeiro, o Alfio não aceita o vinho, que já seria motivo de briga. Depois, os dois se chamam para a briga. E quando eles chegam aí pertinho, o Turido dá uma dentada na orelha de Alfio. O duelo estava armado e combinado. Antes de ir para a luta, Turido se despede de Mama Lucia, pedindo que, caso ele não retorne, ela cuide de Santuzza como se fosse a sua filha. Pelo menos alguma coisa boa esse escroto tinha que fazer na sua vida, não é mesmo? A briga acontece, longe assim, e o silêncio é quebrado com uma menina gritando desesperada: mataram o compadre Turido! Mama Lucia e Santuzza sabiam de tudo, né? Tomadas por essa dor terrível, desfalecem e aí termina a ópera. Se você pensou em novela mexicana, você não tá de todo errado, não. A novela mexicana é uma herdeira muito próxima do melodrama. E o resultado de tudo isso, assim, o resumo de tudo isso é fácil. É macho fazendo merda e estragando a vida das mulheres à sua volta. Homem se matando por conta de traição é a história mais antiga que a gente já ouviu, né? Não tem nada de muito novo aqui. Mas a forma como essa história é cantada, a qualidade ingênua da música do Mascagni, combina muito bem com a ideia do libreto de retratar essa vida rural, arcaica. O primeiro coro e a siciliana cantada por Turido no início da ópera são bons exemplos disso, exemplos perfeitos. Para mim, é muito curioso notar como a procissão da Páscoa é tratada no conto em paralelo como ela foi representada na ópera. O Verga era ateu, enquanto Mascagni era um católico fervoroso. Então, ao mesmo tempo que no conto o Verga parece imprimir toda a religiosidade daquele povo, mais como uma observação, o Mascagni se joga, né? Ele parece levar tudo aquilo muito sério. E se o verismo, que é um pouco mais seco, assim, ele fica manchado com, né, todo esse sentimentalismo, o nosso ouvido ganha, porque a exuberância da música da procissão é realmente uma coisa de outro mundo, assim, extraordinário. E ao mesmo tempo que a música do Mascagni tenta retratar toda essa simplicidade, há muita exuberância. Isso fica evidente na abertura, na área da Santuzza, especialmente no belíssimo intermezzo que depois foi utilizado em muitas outras obras de arte. O crítico da época tentou explicar o sucesso da cavalaria rusticana, que era realmente um absurdo, né, através do seu dinamismo musical. Ele chamou as frequentes mudanças de tempo, os ritmos incansáveis, os contrastes de dinâmica muito amplos, como neurose lírica. Tudo isso pintando essas cenas bastante pitorescas. Mas muitos também foram os críticos que acharam essa obra derivativa, pouco original, apelativa, que buscava retratar o sofrimento arcaico e romantizado, enquanto o verdadeiro sofrimento do povo siciliano era devido a outros fatores, como, por exemplo, as minas de enxofre na Sicília. Independente das muitas opiniões, a ópera do Mascagni se tornou um dos maiores sucessos do século XIX, e ela é apresentada com frequência nos teatros até hoje. É muito comum que você encontre ela sendo apresentada em double bill, o que eu gosto de chamar de dobradinha, com a ópera Pagliacci de 1892, do Ruggero Leoncavallo. Ambas as obras retratam a pobreza, tem um pequeno tempo de dimensão, tem esses arroubos emocionais, então elas são emblemas disso que a gente chama de verismo. Vem cá, eu sei que você ficou com vontade de conhecer mais sobre cavalaria rusticana, então vou te deixar uma dica aqui de amigo, viu? O nosso episódio completo, nosso episódio de podcast completo, já está disponível na Aurelo, somente para apoiadores. Os nossos episódios aqui têm mais ou menos 15 minutos. Os nossos episódios lá têm quase uma hora, próximo de 50 minutos, uma hora. Então sejam mecenas e tenham acesso a esse conteúdo exclusivo, você não vai se arrepender. Meus queridos, por favor, compartilhem as suas opiniões comigo aqui nos comentários. Não deixe de curtir o vídeo, se inscrever para receber mais conteúdo sobre ópera. E também compartilhe com seus coleguinhas que você acha que vai gostar. A gente precisa crescer esse canal. Olha, um beijo para vocês. E ao contrário de Santuzza, eu lhes desejo uma buona Páscoa. Não uma mala Páscoa, uma buona Páscoa. Feliz Páscoa para vocês, um beijo e até a próxima.